Olá, sejam bem-vindos a Ontoletras. No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre o livro Projeto Terra. Você conhece? É uma obra do professor Antônio Meneghetti, muito interessante, pessoal. E dessa leitura que nós fizemos recentemente, eu fiz uma seleção de algumas ideias, alguns conceitos, algumas passagens que eu acho importante para a gente analisar, refletir e estudarmos aqui juntos, tá bem? É esse aqui o livro, Projeto Terra, tá? É uma edição de 2017, essa edição que eu vou estar aqui hoje conversando com vocês sobre ela. Para mim é sempre um grande prazer falar das obras do professor, esse autor extraordinário, né, que nós estamos aí sempre aprendendo muito com os livros que ele deixou, mais ou menos eu acredito que cerca de 50 obras, né? Então, vamos trabalhar hoje aí o projeto Terra. Vamos lá, vamos comigo então. Eu separei para vocês aqui algumas ideias importantes. Aqui, pessoal. Então, esse aqui é o livro Projeto Terra, que nós vamos falar hoje. E como vocês podem perceber pela capa, ele vai tocar em temas interessantes como a natureza e o planeta Terra mesmo, tá? Então vai ser bem interessante. É um livro pequeno, olha só, ele tem 116 páginas, então é um livro aí que a gente consegue ler num fim de semana. Então vale muito a pena. Espero que depois do nosso encontro vocês se sintam ainda mais estimulados a ler esse livro, tá? Porque aqui, claro que a gente vai trazer apenas algumas ideias que eu considerei mais interessantes, mas nada substitui a leitura, né? A sua leitura direta da obra, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, eu queria abrir então a nossa conversa, a nossa palestra, aqui, a nossa aula, com essa frase que está no livro, olha só. Entender este planeta significa entender com amor e responsabilidade nós mesmos e os outros, né? Então, quando ele fala o projeto Terra, não necessariamente é apenas a terra mesmo, né? A terra ali da horta, do jardim, mas também a natureza em si e o nosso planeta. Então ele faz essa conexão entre a importância da gente entender o nosso planeta, quanto, né, nós realmente entendemos desse planeta que é a nossa casa, tá? Então, muito interessante que é esse nexo, né? Entender o planeta, e isso significa entender com amor e responsabilidade nós mesmos e os outros, tá? Então, vocês percebam que a abordagem do professor, ela se dará dentro dessa perspectiva, tá certo? Pessoal, o livro ele é dividido em 8 capítulos. Capítulo 1º ele vai falar do seguinte: como inserir a teoria ontopsicológica na visão da situação histórica do planeta Terra. O professor Antônio Meneghetti é o fundador da ontopsicologia. Então, essa ciência interdisciplinar, pessoal, ela vai tratar de diversos temas. Então, nesse momento aqui da nossa análise, a gente está pegando num foco específico que é o da natureza, né? O da terra, o da ecobiologia, que a gente vai aprender hoje o que é, tá? Mas é uma obra vastíssima, a obra do professor Antônio Meneghetti, e o fundador aí da ontopsicologia, e hoje a gente vai fazer esse nexo entre a ontopsicologia e a ecobiologia, tá bom? Ó, capítulo número 2 vai falar exatamente da ecobiologia holística para nós extraterrestres. A gente vai entender por que ele está usando esse termo aqui para falar de nós. Capítulo 3, ontopsicologia e ecobiologia. No 4, do nutrimento, né, ou nutrição terrestre, a evolução espiritual. Então, pessoal, a relação da comida com o desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa inteligência, da nossa evolução espiritual. A gente sempre conecta mais diretamente o alimento à biologia, né, ao organismo e tal. Mas nós vamos dar passos largos aqui hoje, hein, de conhecimento em relação a esse tema. Número 5, pessoal, Smart Dust, que é muito interessante. Essa é uma notícia que saiu no jornal italiano, eu vou explicar para vocês o que é, né, e com ideias gerais aí do que ele vai tratar, do Smart, esse conceito do Smart Dust e o aperto de mão, vocês vão entender quando a gente estiver nesse capítulo. Número 6, o metabolismo autogenético. 7, da interação intelectual com a natureza. Pessoal, então não é qualquer interação, é uma interação intelectual com a natureza. A êxtase organísmica. E o número 8 é uma entrevista que fizeram com ele. Eu selecionei apenas ali umas 2, 3 perguntinhas para a gente conversar sobre o que ele respondeu nessa entrevista. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Vamos analisar aqui algumas ideias importantes e bacanas. Olha só, o primeiro capítulo, então, é como inserir a teoria ontopsicológica na visão da situação histórica do planeta Terra.
Uma coisa interessante, né, que o livro já começa ele falando que nós, né, devemos ser operadores, então a gente tem que operar, tem que atuar para o nosso bem-estar, né, para a gente ter a nossa satisfação. E por onde passaria esse operar, né, do ser humano em busca da sua satisfação? Seria fazer um materialismo histórico. Então, muitas vezes a gente acha que essa evolução intelectual, espiritual, ela vai se dar através da meditação, né? Eu vou pro meio do mato, eu vou ficar longe de todo mundo. E eu não tô dizendo que isso é ruim, não, né? Porque às vezes é bom mesmo. Mas é uma fuga, né? Teve uma época da minha vida que eu particularmente, principalmente quando a gente é jovem, né? Falar, eu vou pro meio do mato, eu vou pra cima de uma montanha e vou ficar lá porque eu tô desiludida com a raça humana, né? Principalmente quando a gente tem umas decepções e tal. Mas, pessoal, na verdade isso daí é você blefar, né? E é você trapacear. Porque a nossa existência, ela se dá ali na arena mesmo do confronto, né? Do confronto material, do confronto aqui, terrestre, tá? Nós temos essa parte metafísica, espiritual, claramente, mas a nossa realização, ela se dá aqui, tá? Não apenas ali no mundo das ideias. Então, muito interessante quando ele fala materialismo histórico. Então, a nossa realização, ela não vai se dar só ali no mundo das ideias, né? Ela vai se dar aqui, ó, na história, no nosso dia a dia aqui, tá? No objetivo ali matérico, tá certo? Então, muito interessante, que é realizar um materialismo histórico, mas onde? Na ordem total da vida, né, pessoal? Porque nós... Então, estamos aqui inseridos nesse planeta, então não se trata de fugir dele, de escapar dele, mas de nos realizarmos aqui, exatamente com as cartas que nós temos, tá? E então ele fala que a alma, ela deve se confrontar, né? Ela deve se enxergar, ela deve se encontrar com essa dialética, com essa troca do materialismo histórico. Isso é muito interessante, porque faz com que a gente tenha um pouquinho de precaução com a tentação de trapacear, né? De fugir do mundo, literalmente, né? De se isolar completamente e nisso se negar a esse processo, né? Que ele vai se realizar no confronto mesmo. Então, quando a gente fala do metafísico, né? Isso é muito interessante porque ontopsicologia significa a psicologia do ser no homem. Então, parece um conceito mais metafísico, mas ele é bem objetivo, pessoal. É bem objetivo. Então, o metafísico, ele acontece aqui e agora. Então, não é quando você fecha os olhos e você fica apenas ali numa meditação ou num mantra, alguma coisa desse tipo, tá? Essa experiência também existe, mas o que ele quer dizer é que o metafísico, essa experiência do além do físico, né, que nós temos a faculdade de ter isso, ela acontece aqui agora mesmo, tá? De acordo ali com a identidade do ensiôntico. Então, cada um de nós tem que aprender a arte da saúde. Olha que legal. A arte da boa cozinha, né? Do sadio vestir, da satisfação, do encontro, da relação. A arte de como ser belo e resolver com dialética os problemas cotidianos. Gente, é tão interessante essa questão da arte, né, da boa cozinha. Nós somos brasileiros e nós não temos tanto essa cultura de dar tanta importância para a comida, né? Eu morei alguns anos na Itália e eu realmente fiquei impressionada com o culto ao alimento, mas não é um culto de distância, sabe? Enfim, de excesso de subjetividade com relação à complicação, não. Os italianos, eles dão muita importância à estética, né? E aquilo que eles estão comendo também, se o alimento é fresco, se não é, né? Então, muito mais do que a gente aqui. Por exemplo, se pensa muito, o que a gente vai almoçar hoje? De manhã o pessoal já está pensando o que vai almoçar todo dia, né? Então, acho que aqui a gente, às vezes, entra um pouquinho ali na preguiça, no automatismo, e não tem tanto na nossa cultura essa importância da boa cozinha, né? O que é a boa cozinha? Será que é uma cozinha chique, uma cozinha cara? Hoje a gente vai falar de cozinha viva, que é um conceito desenvolvido pelo professor Antônio Meneghetti, muito interessante, que não tem exatamente essa correspondência com cozinha chique, com nada disso, tá bom? Muito interessante, pessoal. Então, cada um deve aprender essa arte, né? Do se vestir sadio, de ter a sua satisfação e a importância da alimentação. Hoje a gente vai ver, vai ser bem interessante, pessoal. Então, há uma identidade clara e distinta no próprio íntimo com a ordem da vida. Então, nós estamos aqui nesse planeta Terra e existe uma identidade clara, ou seja, ela é visível, dá para perceber, e ela é distinta, né? Você consegue distinguir ela dos outros fenômenos. Uma identidade entre nós, pessoal, e a ordem da vida, tá? Uma identidade, um encontro,
né? Então, essa identidade que ela vai ser exatamente o critério para a gente aprender a arte de como amar uma outra pessoa, de como ajudar o outro, tá? A arte de qual é a hierarquia na nossa vida ali entre filho, família, amigo, trabalho, né? Qual vai ser a hierarquia que eu vou usar? Qual é o critério que nós temos que ter para a gente definir esse tipo de realidade na nossa vida, tá? Adiante, pessoal, ainda no capítulo 1, ele vai falar que é importante entrar com uma consciência disponível e aberta na ecologia, tá? E a ecologia, o que seria ecologia? Seria esse habitat. Então, compreender a lógica desse nosso habitat, né? Nós somos seres humanos, nós estamos aqui nesse planeta, e nós estamos, a gente vai falar muito da osmose, né? Que a gente tem, da troca que a gente tem com esse planeta. Repare, a gente respira, a gente só tá vivos porque a gente tá respirando, né? Repara, a gente está trocando, né, o tempo todo informação e ar, por exemplo, aqui no caso da respiração, com o meio ambiente. Então, para nós é um habitat direto, né, a Terra. Então, começar a entender com consciência isso. Então, conseguir essa percepção, né? Para a gente conseguir essa percepção, nós temos que alcançar a informação exata de si mesmo. Então, olha que interessante. Qual é o caminho para a gente compreender a ordem da natureza, né? A linguagem da vida? Muito interessante, pessoal, que não é exatamente estudando, né, nas grandes teorias mirabolantes e tal, mega super blaster, né? Então ele fala, alcançar a informação exata de si mesmo. Então, conhecer o próprio real. Vocês reparem que quem conhece já um pouco da autopsicologia, esse critério é um critério perene, né? Em todos os assuntos que o professor aborda, ele utiliza esse critério. O critério é a minha identidade. Então, para conhecer o outro, para conhecer, inclusive na área da economia, né, que a antropologia é muito aplicada ali na área da economia, o critério é o critério da informação exata de si mesmo. Então, resgatar a informação exata de si mesmo. Então, muito interessante, ele diz que é preciso perceber o sinal informático que há em cada um de nós como célula, tá? Então, isso é muito interessante porque ele sempre traz de volta a gente aqui também para o matérico, né, para o organismo. Então, nós somos seres humanos, nós nascemos aqui nessa encarnação terrestre, nós não nascemos nesse momento em outra dimensão, nós estamos aqui na Terra. Daí a importância de falar em projeto Terra, né, nossa casa direta é essa Terra. Então, compreendê-la. Esse livro realmente ele dá um salto, assim, pessoal, de conhecimento no modo com que nós vamos entender o que é Terra, tá? O que é Terra. Então, observar, estar disponível para perceber essa informação que regula o mundo da vida. Lembra que Russell, esse conceito de mundo da vida, quem quiser aprofundar, é um conceito ali de Russell, tá? Então, é de Edmund Russell. Pessoal, então, estar disponível para perceber as informações que regulam o mundo da vida e aí captar, né, a oportunidade que a gente vai encontrar em cada situação. Uma das ferramentas que nós temos para isso também é o sonho, né? Sobre sonho se tem tanto a dizer, né? Das obras do professor Antônio Meneghetti, numa outra oportunidade, com certeza a gente vai falar sobre sonho, mas o sonho, ele mostra essa constante interferência de informação, né? Do mundo, por exemplo, em nós, tá? Então, o nosso sonho, todas as noites ele faz uma radiografia de como nós estamos. Simples assim, claro assim, tá? As interferências de informação que nós sofremos. Então, o sonho é uma ferramenta aí fundamental para a gente resgatar, né? Para a gente conseguir essa percepção aí do nosso próprio critério, tá? Alguns lugares, como a gente vai falar aqui hoje, eles têm, pessoal, uma vitalidade especial, uma vitalidade específica, uma energia que para nós humanos ela é apropriada. Então, em alguns lugares, eles são facilitadores de estabilizar, por exemplo, a nossa saúde, tá? Talvez nós já tenhamos tido alguma experiência disso nas nossas vidas, não tenhamos conseguido racionalizar de por que eu me sinto tão bem nesse lugar, né? Antigamente, na literatura tem muito disso, né? As mulheres, principalmente as que estavam mais deprimidas, né, chamadas de neuróticas, talvez porque eram as mais sensíveis e inteligentes, elas eram mandadas para descansar nas montanhas, né? Para tomar ares nas colinas. Então, muito interessante que a literatura mostra em várias e várias obras essa situação onde a pessoa ela é mandada para se recuperar, para recuperar a saúde dela, para a natureza, para alguns lugares específicos, tá? Então, alguns lugares eles vão ter
essa capacidade de regenerar ali a nossa funcionalidade, né? A funcionalidade dos nossos aparatos ali, tá certo? Por quê, pessoal? Porque nos permite a interação com o mundo da vida. Aí o conceito que a gente estava falando do Russell, tá? Adiante, ainda dentro do capítulo 1, ele vai dizer que antes da gente buscar transcendências espirituais, nós precisamos primeiro compreender a alma deste globo, né? Fazer uma interação, uma mediação consciente. Então, e nós temos, às vezes, superficialmente, né, a tendência de pensar que para a gente atingir níveis superiores de consciência, na verdade, a gente tem que se afastar ali do matérico, e não é este o caminho, tá certo? Então, antes de fazer essa transcendência espiritual, ele não diz para não fazer, mas antes, a gente primeiro tem que compreender a alma deste planeta, tá? Fazer uma mediação consciente com a natureza. Essa é a diferença, pessoal. Olha, a gente começa a perceber que esse livro dele não fala simplesmente o que é falado em tantos outros, né? De, você quer relaxar, vai para a natureza, vai para uma fazenda e tal. Não é qualquer contato. É um contato consciente. Nós vamos ver aí mais adiante, né? É um contato inteligente com a natureza, intelectual, tá bem? Muito bem. Então, o homem deve saber amar esse planeta segundo as leis intrínsecas deste planeta, né? Dessa forma, ele vai garantir o seu bem-estar. Pessoal, o planeta tem as suas regras, gostemos ou não. A vida parece que tem uma linguagem, concordemos ou não. Então, parece bem vantajoso, né? Tentar compreender essa linguagem, essas leis universais que não dependem da nossa opinião, das nossas convicções, das nossas vontades, estão aí, tá? Então, essa leitura do real, essa leitura do mundo, essa leitura do planeta como ele é, tá? Então, nós fazendo esse tipo de análise, de busca, nós vamos aprender a amar cada vez mais esse planeta. Esse planeta ele fala que a natureza é uma escola aberta, né? Muitas vezes ele vai falar de terra, natureza, planeta, globo, ali mais ou menos como termos próximos, tá? Então a natureza é uma escola aberta. Muito interessante. Hoje mesmo eu estava lembrando de uma palestra que eu assisti da professora Lúcia Helena Galvão, acho que a maior filósofa do nosso tempo, ela é aqui de Brasília. E na palestra dela desse final de semana, onde eu tive a honra de conhecer essa filósofa, ela falou uma frase do Tolstói, talvez vocês conheçam, que diz assim: há quem passe por um bosque e veja apenas lenha para a fogueira. Pensa nessa frase: há quem passe por um bosque e enxergue, né, apenas lenha para a fogueira. Tá? Se a gente parar para pensar nessa frase, fica claro quantas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta do mundo, da vida, da natureza, do que está acontecendo à nossa volta. Vivemos em um automatismo, numa busca por aquilo que vai ser funcional para a gente, né? A luta pela sobrevivência, literalmente, que nos torna menos observadores do espetáculo que é a natureza todos os dias ao nosso redor, né? Do sol, dos ventos, do vento batendo na água, das folhas, né? das flores desabrochando, dos frutos, do simbolismo que nós podemos encontrar dentro de um bosque, né? Então, muito interessante a natureza é uma escola aberta, e é uma escola aberta. Olha que interessante, a gente tinha muito mais a ganhar, talvez não, com certeza, tentando entender a natureza, do que aí nos muitos livros, né, pessoal, nos muitos cursos que nós todos fazemos, né, todas essas graduações, pós, não sei o que, doutorado e tal, sendo que nós temos aí a natureza, uma escola aberta. Esses doutorados, essas graduações todas devem ser instrumentais, na minha opinião, para você compreender essa linguagem da realidade, da natureza, né? Te preparar, te dar uma formação para que você tenha capacidade realmente de tirar o máximo possível, sabe? Dessa interação que é você com a natureza. Então, a natureza é uma escola aberta, né? Aí o professor falou uma coisa interessante, quando uma pessoa de um país quente vai morar um tempo em um país frio, é um ótimo modo de relativizar os próprios absolutos. A primeira caverna que ele está, né? Lembra da caverna do Platão? E se começa a entrar numa compreensão mais plena. Gente, super posso falar sobre isso, porque eu morei muitos anos fora do Brasil, né? Morei na Rússia, morei na Itália, e, poxa, uma brasileira, né? Vindo aqui do Brasil, um país quente, morar num país frio, como a Rússia, para mim foi uma escola de vida absurda mesmo, relativizou absolutamente
todas as minhas crenças e muito mais, tá? Tira você totalmente da zona de conforto, assim, é muito interessante, pessoal, muito mesmo. E como que o clima, né, de um país, ele influencia na personalidade, na economia, na cultura, é muito interessante. Então, talvez se eu não tivesse ido para a Rússia, eu nunca teria percebido o quanto, né, o quanto é diferente o ser humano que vive sob o frio e o ser humano que vive sob o calor, tá? E aprender a olhar a beleza das duas realidades, né? Os prós e os contras ali das duas. Foi muito difícil para mim morar num país tão frio, ter que trabalhar ali no menos 25, né? Menos 20, sair para trabalhar, pegar metrô e tal. Foi bem difícil colocar aquele tanto de roupa, né? Pode parecer uma besteira aí para um europeu, mas para nós brasileiros passarmos ali 10 meses por ano vestido com aquele tanto de meia calça, aquele tanto de calça, né? É totalmente contra, vamos dizer, eu vou falar contra a natureza, né? Contra a minha natureza brasileira. Foi muito difícil e não tinha o que fazer. Se não se vestisse daquele tanto, não aguentava sair de casa, né? Muito, muito interessante. Ao mesmo tempo, eu aprendi, por exemplo, que num país como a Rússia, né, que é tão frio, esses países, aquele frio, ele favorece a atividade intelectual, dá mais vontade de estudar, dá uma introspecção, tá? Então, muito interessante. Eu trabalhei muito lá, eu produzi muito lá, inclusive intelectualmente, né? Fiz mestrado, fiz doutorado lá. Então, foi super difícil, né? Tudo em russo. Então, para mim, eu com certeza estudei muito mais lá do que aqui, em termos assim de intensidade, né? Aqui tem muita distração, né? O calor e tal, a gente vai ficar mais, talvez um pouquinho mais lento, né? E lá não, lá você realmente você foca muito mais. E da minha percepção mesmo, foi que nós temos a tendência a produzir intelectualmente bastante em climas frios, tá? Então, esse exemplo aí, pessoal, eu compartilho e acredito que muitos de vocês também devem ter passado por isso. Ainda no capítulo 1, pessoal, para a gente se inserir nessa reciprocidade entre eu e o mundo, né? E o mundo para mim também, né? Eu e o mundo para mim. Para essa reciprocidade ser possível, é importante, é essencial você ter a informação do seu em si, da sua identidade de natureza. Pessoal, em si é um termo da ontopsicologia que significa a sua identidade de natureza, tá bem? A maçã tem uma identidade dela, né? A banana tem uma, eu tenho uma, tá certo? Você tem outra. Por exemplo, pra você lembrar, esse exemplo ficou sempre muito forte na minha vida, que é o exemplo da maçã. Se você vê uma sementinha de maçã, né, ela não é maçã ainda, ela só é a sementinha. Quando ela, né, for colocada ali na terra bonitinho, com sol, com água, ela vai dar uma banana? Ela vai virar uma banana, aquela sementinha de maçã? Mas se você quiser muito que ela vire uma banana, ela nunca vai virar uma banana, tá? Por quê? Porque a identidade dela, a informação que tá ali naquela sementinha, é para ela ser uma maçã, na melhor das hipóteses, né? Mesma coisa com a gente. Eu acho esse exemplo maravilhoso. Gente, esse exemplo foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi que a gente tem uma identidade de natureza com esse exemplo da sementinha da maçã, tá? Muito claro mesmo. Beleza, pessoal? Maravilha. Muito interessante que ele fala também, eu peguei 3 frases que eu achei muito legais, que ele fala que são 3 princípios importantes, né? Pra gente ter em mente. Primeiro, somos conscientes de ter recebido um grande dom da vida. Depois, esse dom, nós queremos vivê-lo, compreendê-lo e exaltá-lo. E o terceiro princípio, queremos passar de modo melhor, autêntico e não viciado esse dom aos outros, tá? Então, pessoal, a nossa objetiva e importância, né? Nós como sendo também uma mensagem, nós somos uma mensagem funcional da vida, né? Estamos aqui inseridos nesse maravilhoso planeta Terra e nós também fazemos aí parte desse habitat muito, muito integrado natureza e homem, né? Capítulo 2, pessoal, ele vai dizer que nós, em certo sentido, somos extraterrestres. A gente acha sempre que o extraterrestre é alguém fora aqui do planeta Terra, né? Mas é possível, nós também, nós não somos a Terra, né? A água, nós estamos fora ali dessa constante da natureza. Nós fazemos parte ali da constante H, né? Que é a constante homem, do ser humano. Então, nós estamos ali fora, mas em osmose, não é? Então, nós nascemos, aparecemos aqui nesse planeta, no planeta Terra, mas nós não somos este planeta, né? Nós estamos aqui, tá? Então, por isso que extraterrestre. Só que, ao mesmo tempo, pessoal, que nós não somos exatamente ali o planeta, né? Nós estamos em uma constante osmose com ele, tá? O tempo todo nós estamos aí nessa troca, tá? Nós bebemos, olha só, a gente bebe água, né? A água que vem dessa natureza, desse planeta, nós comemos, os nossos alimentos vêm deste planeta, nós respiramos. Repare que é o tempo todo, olha a troca, né?
água, comida, ar. Nós estamos ali numa osmose permanente com o planeta, tá bom? O professor vai falar de ecobiologia holística. Isso significa saber viver com qualidade superior à própria vida dentro desse ecossistema, tá? Ou seja, a gente vai conectar o macrocosmo vivo com o nosso microcosmo cotidiano. Então, conectar o homem com a natureza, o meu microcosmo com o macrocosmo cotidiano. Lembra que ele sempre fala da história, da matéria, da vida acontecendo no aqui e agora, tá? Então, o ambiente, dessa forma, a gente pode dizer que a gente causa o ambiente, nós interferimos no ambiente, e o ambiente também interfere em nós. Então, nós causamos o ambiente e o ambiente também nos causa, beleza? Em relação à natureza, ele fala saber construir sem destruir, né? Muito interessante. Então, usar a construção quando a gente for... E a gente está o tempo todo lidando com a natureza, construímos nossas casas, né? Andamos com os nossos carros por aí, tá? Então, usar a construção, a energia orgânica e uma confortável bioarquitetura segundo a lógica de sanidade do corpo, o higiene da mente e a transparência viva com a natureza. Muito legal que ele vai falar sobre arquitetura, pessoal. Hoje ele vai dar exemplo ainda nesse livro do Recanto Maestro. O professor em vida, ele construiu alguns centros de cultura no mundo que usando exatamente aí essa filosofia ambiental, tá? Da ecobiologia, tá? Então, saber viver com o critério de realidade. Então, não é nem, pessoal, o critério do meio ambiente lá da ONU, o critério da biologia. Não. É o critério de realidade, tá? Que a gente tem exatamente a partir da natureza. Capítulo 3, pessoal, ele fala que os diversos códigos de DNA, né, por exemplo, de uma planta, ou de uma flor, animal, de qualquer coisa, vai ter uma característica própria. Lembra que eu falei para vocês da maçã? Da sementinha da maçã, que nem... A gente pode fazer o que for, ela não vai virar uma banana, não vai virar uma pera, né? Então, ela tem um código ali, uma informação ali. E o ser humano também tem uma informação específica. Cara, gente, eu acho isso muito, cara, retumbante. A gente é aquela história que a natureza é uma escola viva. Cara, que livro que vai estar escrito um negócio desse? Bom, nos livros do professor tá, né? Mas eu nunca vi nenhum outro. Né? Quando fala que você tem uma identidade de natureza. Isso não quer dizer um determinismo, hein? Atenção, que, meu Deus do céu, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Que nem diz a música. Não. Mas existe, tanto que a própria maçã, pode ser que ela nunca, a semente da maçã pode ser que ela nunca vire uma maçã. Se você joga aquela semente no asfalto, com sol a pino, vai esturricar, vai morrer. Joga a semente da maçã no mar, não vai virar o que ela poderia ser. A própria sementinha de uma árvore, por exemplo. Vamos imaginar uma árvore. Gente, todas as árvores são iguais? Não. Olha como é que a natureza é uma escola viva. Existem árvores que tudo deu certo e elas tiveram ali 1 metro. Outras que tudo deu certo também, 2 metros. Outra que ela foi o que ela tinha que ser e deu 10 metros, né? Então, ali dentro do projeto dela, né, da virtualidade dela, já tinha um design, né? Cara, passa isso pro ser humano. Passa isso, esse exemplo que eu dei pro exemplo do ser humano. Isso daí explica por que você fica tão feliz fazendo algumas coisas e fica tão deprimido fazendo outras. Por que algumas escolhas, elas te fazem crescer, te dão aquele bem-estar, aquela paz, e outras te oprimem. Que critério você está usando? Não é isso acontece, pessoal, porque é o critério do fiz coisas que tinham a ver com a minha identidade e fiz coisas que não tinham a ver com a minha identidade. De natureza. Não é uma identidade de brasileira, de mulher, de professora. De natureza. Simples assim, retumbante assim, né? Beleza, galera. Então, mais um pouquinho, olha só. Depois de compreender a própria alma, então, compreender a alma da vida que me constrói. Então, lembra que ele fala que o caminho é a partir de resgatar esse critério, né? De compreender, de perceber esse critério de quem você é. É ele que vai te abrir a percepção para você entender a terra, né, e a vida mesmo que te constrói. Então, ele vai dizer, pessoal, desse ecobiologia, né? Então, a ecobiologia, ela consente uma evolução interior. Então, não é só aquele exemplo que eu estava dando das mocinhas do livro de literatura que iam para a colina respirar o ar fresco, tá? Então, é uma evolução realmente espiritual, tá bem? Então, e ao mesmo tempo, pessoal, o homem que ele tá fora de si mesmo, né? Ele está ali alheio, distante do seu em si, da sua identidade, ele não é capaz de entrar nesse puro, né? Nessa pura alma da vida, no em si da vida. Então, para encontrar a natureza, essa biologia, né? A lógica da vida, olha que interessante, né? Você compreender a lógica da vida, a
racionalidade da natureza, pessoal. A natureza tem uma racionalidade. Nós não temos uma racionalidade? Para várias coisas que a gente faz na vida, a natureza tem uma racionalidade. Então, para a gente compreender a racionalidade que ela está usando, não vai ser aquela dos livros de biologia. Aquilo ali são instrumentos, tá? Para compreender talvez alguns dados, tá bem? O que está nos livros de biologia é uma visão do cientista, né? Do biólogo. A verdadeira biologia mesmo vai ser alcançar a inteligência dessa bios, tá certo? A inteligência da molécula, tá? Então, é um pouco aí mais profundo do que quando a gente fala em biologia apenas, bem? Ainda no capítulo 3, pessoal, ele vai dizer que na história das religiões, olha que legal isso, na história das religiões, dos místicos, dos poetas, dos artistas, quando esse pessoal tinha as revelações, né, aquelas grandes ideias, aqueles insights, aquilo ali não acontecia, gente, na universidade ou na prefeitura. Eu acho até engraçado quando ele fala, não acontece essas revelações quando você está lá no seu escritório, né, na sua empresa, por exemplo, na prefeitura. Aonde aconteciam essas revelações, essas grandes ideias geniais desse pessoal, desses sábios? Na natureza, né? Essas revelações aconteciam quando eles estavam ali em contato com a natureza. Muito, muito importante esse dado, né? Por quê? Porque o ambiente que está à nossa volta, com água, né? Todas as coisas que essas coisas do ambiente, elas nos penetram, né? Olha só, o ar nos penetra, a comida vai nos penetrar, a água vai nos penetrar, tá? Então, nós vivemos aí com essa contemporaneidade, né? Com a grande vida, tá bem? O professor vai falar também que no mundo, né? Existem alguns arquitetos que fazem um trabalho muito interessante, que quando eles vão construir ou desenhar, né, uma casa, participar ali de alguma construção em algum lugar, primeiro eles buscam analisar fotografias desse lugar, fotografias do céu, por exemplo, né, como é que é a chuva, como que é o terreno, como são as árvores, para quê? Para não fazer qualquer construção ali, mas uma construção humana que tem ligação com a vitalidade daquele lugar, daquele ambiente, né? Imagina que interessante, né? Então você primeiro observar a natureza que está ali, né? E sentir e observar a vitalidade daquele lugar, tá? E fazer construções que elas vão propiciar, né, ali uma adequação do homem para ele não apenas morar ou estar, né, ou usufruir, ou usar, ou explorar aquele lugar, mas transcender mesmo, né, para ele estabilizar a própria saúde e ter essas revelações aí que a história, né, nos mostra que os sábios antigos tinham, tá? Então, pessoal, o que é interessante nesse livro que a gente tem que diferenciar é que a gente não está falando aqui de impacto ambiental, de objetivos do milênio lá da ONU, de preservação ambiental, é algo um pouco mais profundo, aliás, bem mais profundo, tá bem? Não é só não destruir a natureza, tá? É compreender o gênio da natureza. Viram a diferença? Tá? E é colocar ali a sua obra, você não vai fazer uma casa, né? No caso ali dos arquitetos, né? Então, o arquiteto, ele vai compreender o gênio do lugar e ele vai colocar o gênio dele, né? O gênio da criação dele. Ele está ali desenhando uma casa junto com o gênio da natureza. Você quer ver um exemplo disso? Pode olhar qualquer obra que o professor fez, não apenas ele, alguns alunos, né, que estudaram com ele, mas mais fácil eu citar ele como exemplo, porque tem muita coisa na internet, né? Por exemplo, os lugares que ele fez esse tipo de intervenção arquitetônica, como Recanto Maestro, como Lisori, por exemplo, tá? E tem também na Rússia, tem na Letônia, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Eu tive a oportunidade de apresentar, pessoal, em Istambul, alguns anos atrás, teve um congresso mundial de arquitetura, e eu fui apresentar os projetos do professor Antônio Meneghetti lá, sobre a ecobiologia, muitos anos atrás. Eu era bastante jovem ainda e foi uma experiência incrível na minha vida. Para você ver o tanto que tá, né? Ele estava à frente do tempo, do tempo estava mesmo. Isso aí acho que faz o quê? Faz uns mais de 15 anos, 15 ou 20 anos, faz muito tempo. E eu estive em Istambul, né, apresentando os projetos dele no Congresso Mundial de Arquitetura, onde eu mostrei o que ele fazia, né? O projeto, né, os projetos arquitetônicos em consonância com o gênio ali do lugar, né, com a natureza nativa daquele lugar, com a energia, e como aquelas obras, aquelas casas, né, que depois receberiam os seres humanos, né, como aquilo ali era capaz realmente de regenerar a saúde daquelas pessoas e consentir uma evolução intelectual,
Tá? Então, assim, muito, muito avançado e extremamente importante. Fico feliz que depois de tantos anos, essa ideia se desenvolveu tanto e hoje tem tantos arquitetos, né, que já têm consciência desse diferencial e do quanto isso é especial, né? Então não é só impacto ambiental, destruir, obviamente não, mas é mais do que construir, é construir de acordo com a identidade do local. Então se você constrói uma casa, vamos imaginar um arquiteto, ele desenha e ele constrói ali, respeitando a identidade do local, aquela construção que vai receber o homem vai consentir que ele também resgate a sua identidade original. Então, original com original. O original, de natureza, sempre o critério é de natureza, não é convencional, né? Resgatando e sendo propulsor, né? Do aparecimento, vamos dizer aí, né? Da recuperação do critério do próprio homem que está naquele lugar, né? Então, ele tem um acesso maior à sua própria interioridade nesses lugares. Vocês estão entendendo o nível do discurso aqui, pessoal? Então, muito legal, tá? Vamos lá, mais um pouquinho, pessoal. Olha só, a visão ontopsicológica, então, ela vai dizer que é necessário compreender o ventre que porta esse homem. Então, o homem entende a si mesmo e também esse habitat. Então, a Terra seria esse ventre que nos recebe. E é interessante, pessoal, porque a Terra é uma coisa tão grande, né? O globo e tal. Só que nós também podemos ajudar a criação. Ele fala, o pequeno homem, ele pode contribuir com a ordem universal. Então, nós também, quando vamos intervir na natureza, nós podemos intervir como colaboradores desse universo, né, dessa ordem, como ajudantes ali do projeto da criação, tá? Existem algumas coisas que são mais próximas a mim e outras mais distantes de mim. Então, não é qualquer natureza, por exemplo, que a minha Adriana vai fazer bem, por exemplo, tá? Então, é isso que é interessante a gente também perceber, né, saber aprender a distinguir. Um exemplo que ele traz também no capítulo 3 é a questão das flores. A gente tem, às vezes, a impressão de que as flores mais bonitas são aquelas rosas, né? Eu lembro que lá na Rússia tem muita rosa. O pessoal tem muita tradição de dar rosa, muito mais do que aqui, né? E umas rosas caras, gente. Uma rosa lá, sei lá, caríssimo, sabe? E a rosa era bem grandona, aquela rosa gigantesca, não é natural, né? E aí, se você comprava uma rosa dessa, num dia, pessoal, já tava cheirando mal, né? Já tava envelhecendo, coisa mais estranha, porque ali... Quando ela estava ali na estufa da loja, lindona, né? Você pegava ela, quando ela via para sua casa ali, para um ambiente normal, ela morria. E já se você pegasse, quando a gente pega umas florzinhas assim mais simples, né, do campo, mais naturais, talvez mais feinhas, né? O professor até fala isso, umas mais feinhas da sua horta, né, do seu jardim, elas vão ter uma energia totalmente diferente, elas vão ser mais vitais, mais agradáveis, né? Elas vão demorar aí para começar a morrer. É interessante isso, começa a observar, tá? Porque as flores, existem algumas flores ali, né, feitas sob determinados processos que elas nunca nem viram o sol, né? O procedimento é tão artificial na criação ali no cultivo daquela flor que ela nunca viu o sol, então é uma flor sofrida, né? Ela não tem esse contato ali com a natureza, usaram muitos repelentes químicos nela, tá? Então, como isso ali tem a ver, tá? Depois com a nossa interação com aquela flor. Então, repare nisso, na florzinha ali da horta, do jardim, que parece mais feinha, mas ela é mais viva e mais agradável e dura mais, né, do que muita rosa aí que a gente compra artificialmente modificada, tá? Pessoal, então, é necessário, então, momentos de deixar a cidade, né, o trabalho para viver a alma criativa em alguns lugares. A gente entende isso, né, todos nós. Eu já morei em São Paulo, até aqui em Brasília mesmo, a gente, cara, chega fim de semana, muitas vezes, o que você quer? Uma cachoeira. Aqui a gente não tem praia, né, a gente tem cachoeira. Vamos pra cachoeira, fazenda, chácara, né, o pessoal de São Paulo, eu já morei também em São Paulo, né, eles vão pra praia, né, ali em São Paulo. A Rússia, até na Rússia, gente, o pessoal chega não, a Rússia me ensinou demais, pessoal, porque ali faz muito frio, né? Cara, pra gente que é brasileiro, é frio o ano inteiro, tipo, se salva ali 2 meses, né? Muito frio. E eles não deixam de viver, não. Eles não deixam de viver. Chega final de semana, fala assim, uma vez eu lembro e falaram, vamos para um churrasco? Eu falei, gente, churrasco, tá menos 20 graus, como assim churrasco, né? Cara, vai no meio de um bosque, né? Falando na beleza do bosque, vai ali pro bosque, põe casaco, e faz ali, eles dão conta, gente, eles fazem, chama shashlik, né, o churrasco.
faz churrasco, procura a natureza. Os russos, eles vão no final de semana, eles vão para uma casa de... Todo mundo tem uma casinha de campo, tipo chácara, eles chamam de dátia. Vai todo mundo para essa dátia, né? Então é normal você ter uma casinha ali mais afastada na natureza para você ir nos fins de semana, tá? Então essa busca de sair da cidade, a gente entende, porque nós temos isso de um modo espontâneo, né? Muitos de nós. Talvez não todo fim de semana, mas eventualmente nós sentimos essa. Repare como você sente. Agora para pensar por quê. É porque a natureza regenera mesmo, tá? Então, pessoal, e o professor fala isso, uma coisa muito interessante, que não se trata de você ir morar nas montanhas. Eu vou morar nas montanhas porque aí eu vou estar o tempo todo em êxtase ali com a natureza e tal. Não, lembra que nós crescemos ali no confronto matérico mesmo da história, o materialismo histórico, tá? Então isso daí seria um trapacear o jogo, né? Eu me retiro ali do jogo, vou ficar só nas montanhas. A nossa metafísica é aqui e agora, pessoal, e é nas grandes cidades sim, é na execução, é na realização das coisas que eu faço que tem a ver com a minha identidade, é ali que a gente vai crescer, tá bem? Então, o ensiôntico é que vai ter a passagem da vida, o ensiôntico a gente não encontra na natureza, tá dentro de você, né? É você, né? Então, não é questão de se isolar ali no meio da montanha. E o conhecimento científico da ontopsicologia, ele vai permitir essa passagem ao gênio, né, de compreender o gênio do planeta Terra. Por que a ontopsicologia? Porque é ela que traz esse conceito, inclusive, do em si, que é a identidade de natureza. Então, é a ciência que vai te dar ali a teoria e os instrumentos racionais para você compreender e acessar ao que você já estará ali sentindo e percebendo, tá? Então, o homem que ele funciona, que ele está ali agindo no cotidiano dele, de acordo com a identidade dele, ele vai estar também íntimo ao que chamamos ali de Deus da vida, né? De natureza. E então, uma citação muito interessante no capítulo 3, que vocês conhecem aquela frase, és pó e em pó te tornarás, né? Pois é, então é mais do que isso, na verdade, que é por um momento em que eu pertenço à vida, eu já sou eterno. Não é simplesmente que eu nasci pó, né, e ao pó eu vou retornar. Não. A partir do momento, pessoal, que nós pertencemos à vida, nesse instante que nós existimos, mesmo sendo pequenos, né, vamos dizer assim, nós já somos eternos, né, nesse instante. Então, uma virada de perspectiva muito interessante dessa frase aí do és pó e em pó te tornarás, tá? Vamos lá adiante, pessoal, capítulo 4. Aqui ele vai falar um pouco da cozinha viva. Existe um livro do professor chamado Cozinha Viva que é muito interessante, né? A cozinha viva, gente, significa você se nutrir de alimentos com vitalidade, tá? Uma vitalidade, alimentos que têm vitalidade para entrar na vitalidade do seu orgânico, tá bem? O que é um alimento com vitalidade, pessoal? Por exemplo, um peixe fresco, né? Uma abóbora que você acabou de tirar ali da sua horta. Ela ainda tá com vitalidade, concorda? Imagina uma abóbora, eu tô falando abóbora porque eu tô plantando abóbora, né? E aí você tá ali com sua abóbora, demora um pouquinho, né, gente, pra crescer, mas é bom demais ver crescendo a horta da gente, né? E aí, beleza, a abóbora tá lá. Tá viva, né? Ela tá ali ligada à terra, tá viva. Quando você tira ela, na verdade, ela já começa a morrer, né? Se você tira a abóbora, os alimentos começam a morrer, a partir do momento que você, né, tira ali do galho, né? E quanto mais rápido, na verdade, você comer aquela abóbora que você acabou de tirar da horta, mais vida você ainda vai encontrar nela. Vocês conseguem perceber isso? Olha que interessante, porque obviamente ela está ali ligada à terra, à vida. Existe algo vital ali, porque senão ela ia morrer, né? Quando você tira, você corta a conexão dela com a terra e ela começa a morrer. Então, mas ela ainda guarda ali alguma vitalidade, que ela vai perder. Tanto que se você deixar ali, você vai ela morrer, vai sempre de mal a pior, né? Então, pessoal, a gente aproveitar aquela vitalidade daquele alimento que acabou de ser arrancado, né? Ele ainda tem vida ali. Entenderam? Muito legal. Então, pessoal, essa cozinha viva significa a gente se nutrir de alimentos que têm vitalidade ainda, acabaram de ser ali retirados da natureza, tá bem? Muito interessante. Então, não tem nada a ver, pessoal, apenas com comer em lugar chique. Você vê como é que nós temos as concepções erradas, né? Não que a cozinha viva não possa ser feita num restaurante chique, porque sim, é feita. Eu conheço alguns restaurantes na Itália que aplicam a cozinha viva, né? Alimentos extremamente frescos, o peixe acabou de pescar e tal. E podem ser mais caros ou não, tá? Mas é a questão mesmo de ter a vitalidade. Porque, gente, olha só, nós somos o que nós comemos. Total, né? Então, nós construímos a nossa estrutura orgânica com os alimentos que nós comemos. Então, se a gente parar para pensar o que é que nós comemos,
dá uma dor de consciência, né, pessoal? Então, será que nós estamos nos alimentando do quê? Né? A nossa estrutura é orgânica, ela é feita do que a gente come. Então, saber escolher qual é o alimento que vai entrar diretamente na minha vitalidade, tá certo? Então, não é só comer, não é só nutrir por nutrir, mas algo que vai me acrescentar mentalmente, espiritualmente e pessoalmente. Então, olha que interessante. Se você tem acesso a esses alimentos, né? Se você se nutre de alimentos vitais, o bem que você faz a si mesmo, ele é um bem integral, né? É uma nutrição não só ali orgânica, né? Mas ela é mental também. Ela é mental, tá? Ela vem ali com aquela energia, vamos dizer assim, naquele elan ali da terra, tá bem? Maravilha. Por isso que é importante nós construirmos ali espaços puros para nós mesmos, né? Isso é muito importante. A gente conseguir construir uma resposta viva à exigência do nosso corpo, né? Uma resposta viva à exigência do nosso corpo. Aqui no capítulo 4 ainda, ele vai dizer de 4 princípios do prazer para ser. Ele vai dizer da importância da gente saber cozinhar alguma coisa ótima pra gente, né? Pra nós mesmos. Então, nós mesmos ali preparar uma comidinha ótima pra nós. Ele vai dizer para a própria poesia interior. O segundo princípio é prover de modo qualificado a própria alma. Então, buscar coisas, pessoal, pra gente dar essa resposta, né, à nossa alma. Alguma coisa que vai nos causar alegria, vai exaltar a nossa inteligência, tá bem? Inclusive, enquanto a gente está cozinhando, né, não cozinhar como, meu Deus do céu, que peso, né? Mas se divertindo, assoviando, cantando, né, de modo natural, claro, espontâneo, tá? Então, curtir ali aquele momento. Ele fala que quando você cozinha dessa forma, é uma coisa ótima para você e com esse prazer, né, provendo a sua alma, você não está cozinhando só para prover o seu corpo, mas a sua alma, é um tipo de psicoterapia de autenticação. Bacana, né? Terceiro princípio, ter a instrumentação em local simples. Gente, instrumentação é você ter ali sua mesa, né? Você tá feliz, ter um jarro de flor que você gosta, ou apenas uma florzinha, mas você ter ali na sua cozinha as coisas de um modo que te agrade, né? Que você ali se sinta bem, se sinta em casa. E o quarto, pessoal, escolher certa com quem compartilhar esse momento. Pois é, né? Muitas vezes a gente pode estar lá, fez a comida com toda a nossa alegria, né? Um prazer de estar ali provendo a nossa alma. E você compartilha ali com a pessoa errada. O que é compartilhar com a pessoa errada? Nem pessoa errada, no momento errado, né? A pessoa tá ali num estado, talvez, de negatividade, né? Se você compartilha aquele seu alimento, por mais que você tenha feito ali uma cozinha viva, né? Tenha só alimentos vitais e tudo, você metabolizará a ação de regressão e erro, né? Dessa pessoa. Então, pessoal, da mesma forma com que você, dividindo ali, compartilhando a sua refeição, o seu alimento com alguém que está negativo, aquilo ali te fará metabolizar erro, né? Se você compartilha com alguém que está bem, que está realizado, que está ali no estado de graça, né? Esse prazer vai se reforçar. Galera, capítulo 5 é interessantíssimo, meio assustador, inclusive, né? Ele vai falar de uma coisa chamada Smart Dust. Smart Dust é um termo que foi utilizado por um jornal italiano e que significa poeira inteligente, que espiona e transmite informações, né? Smart é esperto, inteligente, Dust é poeira. O que é isso, pessoal? Podem colocar, inclusive, aí na internet, pesquisar, vocês vão encontrar isso daqui. Cientistas americanos fizeram um pó fino de computadores microscópicos que eles usam em campo militar e civil para colher informações, né? Então, imagina só, um pó, só que é um pó espião. E esse pó, pessoal, ele pode passar, inclusive, num aperto de mão. Então, ali tem 2 generais, sei lá, apertando a mão, e aí aquilo ali vai captar informações do outro, aquilo ali está captando informações do outro para serem usadas aí de forma vantajosa, né, pelo oponente, tá certo? Para quem é capaz de manipular esse conhecimento. Por isso que o nome do capítulo é Smart Dust e aperto de mão. Essas informações são transmitidas ali aos interessados, isso aí foi usado bastante ali em campo militar, tá? Mas, pois é, pessoal, e esse exemplo é interessante também para mostrar que existe, né, essa troca de informação que o professor já falava no campo semântico. O campo semântico é um outro conceito da ontopsicologia, que um dia a gente pode falar sobre ele, mas fala aí dessa transmissão de informação entre as coisas que existem, né, vamos dizer assim, entre as pessoas. Essa troca de informação, não de energia, de informação. E aí, que coisa, né, pessoal? Imagina só. Não, olha só o próximo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui do Smart Dust ainda.
Pois é. Então, essa Smart Dust, a ideia dela é transmitir informação, né? E se pensava, e talvez até isso tenha sido feito, eu não fui atrás para ver onde que foi parar essa Smart Dust, mas, por exemplo, colocar esse pó na parede. Então, vamos pintar uma casa, aí dar uma misturada ali nesse pó espião, nas paredes da sua casa. Você já imaginou as paredes da sua casa, né? A tinta foi misturada com este pó espião, né? Quantas informações ali não iam captar da gente, né? Ia ser possível controlar tudo que acontece numa casa, né? Então, e isso seria muito negativo, pessoal. Por quê? Porque é baseado numa curiosidade nociva, mórbida e doentia do outro, tá? Então, a Smart Dust e outros conhecimentos deste tipo são derivados de outras civilizações e é um conhecimento destrutivo para a humanidade, tá? Isso é interessante ter sido trazido porque se confronta exatamente com o que a gente está falando. A gente está falando do Projeto Terra, né? O Projeto Terra, ele vai nos ensinar a aprender a entender o mundo de modo mais elementar, humilde, né? Para a gente saber ler as coisas que acontecem, realidade com realidade. A partir da realidade de quem eu sou, né? Do contato que eu tenho com quem eu sou, nativamente, né? Originariamente, eu consigo ter essa leitura do mundo e ler essas informações do mundo real, né? Pessoal, ele vai dizer também que o globalismo hoje, ele vai propor uma coisa perigosa, né, que é pseudo-universalidade, né, como que todo mundo pensa igual, instrumentalizando antíteses, então aquelas polarizações, né, usar essas polarizações econômicas, políticas, religiosas, históricas, para conseguir uma uniformização de pensamento, tá? E vai falar do mal da ideologia. A ideologia, seja ela qual for, ela é como um vírus no sentido biológico. Olha que interessante. Não é psicológico, é no sentido biológico mesmo, pessoal. Então, a ideologia, que ela não é da natureza, a ideologia é algo acrescentado, né, estranha ao homem, seja qual for, hein? Seja qual for. Ela não é da natureza. Concorda? A natureza não fez ideologia nenhuma. A gente que fez, né? Aquilo ali, pessoal, provoca patologia no organismo, né? Interessante para refletirmos, tá bom? Então, é necessário escolher a clareza da diretiva do em si. É o em si que especifica o que é bem e o que é mal. Cara, esse é o segundo ponto do que eu vou tratar hoje, que eu acho mais revolucionário. O primeiro é aquele exemplozinho da maçã que eu falei para vocês, né? Que uma semente de maçã nunca vai ser uma banana. Logo, né, existe uma identidade de natureza. Cara, essa questão aqui do que é o bem e o que é o mal. Eu venho ali da área do direito, né, da área de ciências humanas, e se questiona tanto da filosofia, meu Deus, o que é certo, o que é errado, qual é a verdade, né? E a gente estuda centenas de pensadores, por mais pomposos que eles sejam, né, pessoal? Por mais, meu Deus do céu, super mega blaster, né, da universidade tal, né? São opiniões, minha gente. Quanto mais nós estudamos, né, quanto mais diploma ali a gente vai acumulando, mais a gente vê que são opiniões. Para definir o que é certo e o que é errado, se escolhe a opinião mais bonitinha, mais perfumada, né? Na verdade, o único critério, pessoal, confiável para a gente discernir o que é bem e o que é mal, é critério de natureza. Porque opinião muda amanhã, cultura muda amanhã. Falei para vocês, quando eu morei na Rússia, eu relativizei tanta coisa, relativizei todas as minhas opiniões, porque tudo que eu acreditava, como religião, como que é certo, o que é errado, lá era diferente. E assim foi nos países que eu conheci, né, que eu viajei, que eu morei e tal, assim, cara, é total, a minha verdade, as minhas certezas, cara, no vizinho é outra, né, então fica muito frágil, e olha que a gente constrói o direito, né, o sistema jurídico em cima de conceitos de certo e errado, a sociologia, a filosofia, a pedagogia em sistemas de certo e errado, e aí a gente para pensar, nós estamos construindo isso sem base, né? É castelo de areia, porque é tudo muito relativo. A gente vive nessa era da relatividade, né? Nada é real, né? Como a gente não conseguia descobrir o que é certo e o que é errado, nós entramos nessa onda perigosa de desconstruir a beleza, desconstruir o certo, desconstruir o errado. E nisso daí condenamos, né? Gerações e gerações de conhecimentos que tinham chegado até nós, prontinhos. Né, que a gente, porque antes da gente viveu muitas pessoas por aqui, e elas, ao longo da vida delas, elas produziram conhecimento, elas produziram descobertas que elas deixaram para nós, e quando a gente entra nessa onda do desconstruir, a gente está simplesmente nos atrasando, porque a gente está desconstruindo, a gente está dizendo que não é verdade nada do que esses 2000 anos aí de pessoas que passaram antes da gente, que eles trouxeram até nós, tá? Sendo que é muito mais vantajoso que a gente pegue aquilo que é seguro, que aquilo que é certo, comprovado e siga adiante, né?
Então, pessoal, é tudo isso para falar desse critério do que é certo e errado. Todas as ciências que eu estudei, todas as áreas que eu estudei procuram isso. Qual é o metro, né? Como é que eu vou definir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, tá? Galera, nós temos dois caminhos. Ou vai ser um critério convencionado, que a gente vai fazer uma reunião e vai votar para saber dizer o que é certo e o que é errado. Ou natureza. Ou nós vamos aprender a ler a linguagem da natureza, ler e entender a ordem da natureza, do universo, e perceber o que é certo e o que é errado, tá? Para nós, seres humanos, entendeu? O que vocês acham que é mais confiável? O critério convencionado ali na reunião, democrática, né, do consenso, ou a natureza? O que vocês acham que tem mais confiabilidade? Pois é, a natureza. Então, pessoal, o em si é esse critério. O que é mais fantástico na ontopsicologia, que difere a ontopsicologia de verdade de todas as outras ciências, de todos os outros conhecimentos que eu já vi, é exatamente isso. Porque todos os outros, eles vão propor um critério convencional, um critério fruto de consenso, um critério fruto de maioria, um critério fruto de opinião, por mais que seja a opinião de um cara brilhante. A ontopsicologia, não. Ela fala critério de natureza. Não é nem o critério do professor Meneghetti, não. É o critério de natureza, tá? Isso daí realmente eu não vi em nenhum outro conhecimento, só nessa escola ontopsicológica, tá? Por isso que eu acho tão legal e tô aqui trazendo esse livro para vocês. Vamos lá, pessoal, já vamos entrar aqui para a parte mais conclusiva, né? No capítulo 6, ele vai dizer que o em si, ele tem uma prudência, né? Uma sabedoria, uma dinâmica, ou é ou não é. Então, a gente pode até, pessoal, não gostar do que a gente sente, né? Quando a gente tem certeza de uma coisa, a gente vê. Quando a gente estuda intuição, por exemplo, né? E você viu, pá, claro, uma situação. Ah, você não gostou. Tudo bem, você não gostou, você pode relativizar, mas é o que é, tá? Você lá no fundo de você mesmo, você sabe que é exatamente como você viu, né? Ali, através da intuição. Então, as diretivas do em si, elas vão mostrar ou é ou não é. Simples assim, claro assim. E percebido por nós, essa realidade através da evidência, o que é muito forte, né? A gente fica mais convencido de alguma coisa quando alguém vem com argumentos ou quando alguém tem evidência, quando você tem evidência de algo. Pessoal, os argumentos são relativos, podem até ser muito bons e tal, mas eles não são tão fortes quanto a evidência. Evidência é quando você vê tão claro algo que é evidente. O melhor exemplo de evidência que eu já vi é o exemplo que fala assim: como você sabe que você existe? Se eu te perguntar, você é meu amigo, minha amiga, você sabe que você existe, né? Por que você sabe? Como é que você sabe disso? Porque tem uma certidão, né? Tem um nome, por quê? É algo muito mais forte. Você sabe que você existe por evidência. Essa sensação que faz com que você saiba que você exista, ela não é uma coisa que te convenceram, te provaram com vários papéis ali que você existe, não. Aquilo ali é uma argumentação racional. Você saberia mesmo sem papel nenhum, tá? Beleza, pessoal? Então, maravilha. Seguindo, pessoal. Tudo é nosso amigo quando somos amigos do nosso ensiúntico. São necessárias duas condições, pessoal, para a gente ter essa percepção, né? É a mudança de vida e estudo racional do método ontopsicológico. Mudança de vida, gente, não é mudar de um modelo para o outro, né? Quando a gente fala de metanoia, por exemplo, o que é a metanoia? Metanoia é uma mudança que a gente faz, mas não do A para o B, do C para o D, não. É uma mudança, você muda para se tornar aquilo que você é, tá? Não é sair de um modelo para o outro. É uma mudança para se tornar quem se é, tá bom? Maravilha. Ontopsicologia não é um conhecimento para todos, né? Quando a gente conhece uma coisa muito legal na vida, a gente não fica querendo contar para os outros. Acho que isso aconteceu comigo, pessoal. Por isso que eu fundei Ontoletras, né? De estudo pra caramba, conheci muita coisa legal nesse mundo. E assim, as coisas mais legais que eu conheci, que eu vi, quando a gente vê uma coisa bacana, você não quer contar para as pessoas? Menina, você não sabe o que eu vi. Nossa, esse livro, olha esse autor, olha esse lugar que eu viajei, né? Então, quando a gente conhece uma coisa muito bacana, a gente quer comunicar, natural, isso é bom, isso é ingênuo, né? Inocente, é bacana, é verdadeiro. Devemos fazer isso sim, que dá vontade, né? O que vai no nosso coração para falar. Só que realmente não é um conhecimento para todos. E principalmente, pessoal, e não é porque é difícil, não, é bastante simples. Mas para compreender realmente a ontopsicologia, é fundamental você fazer essa metanoia, né? Você ter esse olhar, essa predisposição autêntica, né, para você enxergar o que tá ali na tua frente, tão claro, tá? Então, pessoal, não é um conhecimento para todos. E quem quiser mesmo conhecer em modo aprofundado, mais ainda se requer ali de um nível científico, tá? Um nível aí de maior preparação, tá?
Bom, quando alguém tem necessidade de si mesmo, deve buscar a Mãe Terra, e a gente já faz isso, eu comentei com vocês, a gente busca a natureza, vai para uma cachoeira, vai para algum lugar. E na interação, gente, com esse ambiente, né, é importante o conhecimento ontopsicológico, por quê? Porque muitas vezes a gente só tem aquela sensação, né, como eu falei para vocês, muitos de vocês devem ter tido a sensação de em determinados lugares da natureza se encontrar super bem. E talvez em outros se encontrar super mal, um lugar que te dá angústia. Talvez sua mãe adorou, né? Mas você, cara, tá angustiado. E é tudo natureza, porque não é qualquer natureza, tá? O conhecimento da ontopsicologia, ele vai te fornecer, na verdade, uma base para você ter a inteligência de viver a vitalidade daquele lugar, né? Para você compreender. Então, para você saber distinguir se aquele lugar é vital ou não, porque não basta ser a natureza ali para você perceber vitalidade no lugar, tá? Então, a ontopsicologia, ela vai ter esse filão, né, da filosofia ambiental, tá bom? Seguindo aqui mais um pouquinho, capítulo 7, já estamos no finalzinho, esse é o penúltimo, gente, fala assim, pergunta o que os grandes homens faziam no tempo livre deles. Já se perguntaram? O que os grandes homens faziam no tempo livre deles? Gente, eles se regeneravam. Eles reconstruíam a base biológica deles mesmos, tá? Para quê? Inclusive, o que acontecia quando ele se regenerava e ele reconstruía a base biológica? Biológica também é comer bem, né? Lembra da cozinha viva, tá? Respirar ares puros, né? Beber uma água fresca. Aquilo ali e todo o ambiente em si, onde ele se encontrava, pessoal, aquilo ali vai tornar esse homem disponível para ter intuição. Lembra que a gente viu também que os grandes gênios, eles não tinham revelações na prefeitura, né? As revelações que eles tinham, as grandes ideias, não eram na universidade? Não, gente, era na natureza, tá? Então, a natureza vital, esses ambientes mais vitais, eles vão nos proporcionar, nos tornar disponíveis aí pra gente ter acesso a intuição do nosso ensiôntico, tá bom? E esses grandes homens, eles viviam, né, a alma, a presença espiritual, por exemplo, da árvore, da água, né, eles entravam em sintonia com o ensiôntico do lugar. Então, eles tinham, a questão é ter um contato com a natureza viva, e não qualquer natureza, tá? Então, em alguns momentos, a natureza pode dar à mente evoluída um orgânico prazer superior. Por que eu falo orgânico? Lembra que você está respirando, você está comendo, você está bebendo água. A nossa interação, ela é total com a natureza, tá bem? Então, sim, passa ali através do orgânico, dos sentidos, dos instintos, né? Os instintos, no máximo nível de percepção, vão entrar em uma vibração de puro prazer nesses lugares. Prazer o quê? Intelectual. Repara então a diferença do que esse livro traz para tudo que a gente já viu aí de meio ambiente, né? Estamos falando aqui de prazer intelectual. O que é intelectual, gente? Intelectual é entrar no interior, tá? Daquilo que a gente contata. Então, estamos contactando a natureza, não é uma natureza viva? Esse contato intelectual é entrar né? Entrar dentro fica ótimo, né? Mas assim, gente, é isso mesmo, né? Entrar ali no íntimo daquilo que eu estou contatando. E esse prazer, né, essa percepção, ela vai causar uma forma de êxtase, né? Por isso, inclusive, o capítulo fala ali êxtase organísmica, né? Êxtase significa que o homem, né, o indivíduo, nós aqui, a gente vai sair da nossa pequena medida, né, do nosso pequeno corpo e vamos estar em contato com uma dimensão infinita. Imagina a sensação, né? Você sai da sua pequena medida, desse pequeno corpo, e você tem a percepção, né? Você é colocado numa dimensão infinita, tá? Pessoal, o capítulo 7 ainda, ele vai dizer que nesses estágios, né, que inclusive analisando, né, esses gênios e tudo, o que eles faziam no tempo livre, que eles buscavam essa vitalidade com a natureza, é um co-ser com a natureza, com a alma da natureza. O que é co-ser? Ser junto com a natureza. Então, eu sou, a natureza é. Quando se dá esse encontro, é um ser junto, tá? Então, não é que a pessoa fica feliz, né? Ela torna-se feliz. Ela entra na felicidade do ser. Forte, né? Interessante. Não é a pessoa tornar-se feliz, ela entra na felicidade do ser. Também tem uma citação nesse capítulo que fala, quando Cristo disse, olhai as flores do campo, olhai os pássaros do céu, ele não dizia apenas olhar, tá? Aquilo ali significa compreender. Então, uma releitura dessa frase de Cristo, olhai as flores do campo. Olha a vida cheia de simbologia, né, pessoal? Olhai os pássaros do céu.
ele não estaria dizendo para a gente ficar ali olhando de bobeira, né? É uma compreensão, tá? Então, esses grandes homens, eles passavam o tempo livre numa intensa busca ali de prazer, né? Na natureza, pessoal, porque eles tinham uma necessidade de estética superior, uma necessidade de entrar na alma da vida, né? Esses grandes homens. E aí vem uma pergunta aqui para nós, né? E o que nós fazemos do nosso tempo livre? Engraçado, o tempo livre ele é sempre tratado com tanta displicência, como se ele não fosse importante, né? É um tempo para a gente perder, para gastar, para queimar. E na verdade, pessoal, é exatamente o tempo, no tempo livre, né, que vai nascer o nosso gênio produtivo, né? E normalmente o que a gente faz? Fica entediado, fica cansado, né? Vamos atrás de confusão, desperdiçamos a nossa existência no nosso tempo livre. Já os grandes não. Os grandes aproveitavam exatamente o tempo livre para fazer essa regeneração ali junto com a natureza, para ter essa para encontrar uma situação propícia para estar disponível às próprias intuições. E a partir das próprias intuições, ali tomar as decisões da vida, né? Então, é muito interessante essa responsabilidade, o professor vai falar disso em alguns outros livros, né? Responsabilidade de usar bem o tempo livre, né? Para nós. Capítulo 8, pessoal, já é o último capítulo, chegamos aqui ao final do nosso encontro, né? Tem uma entrevista que fazem com o professor, não peguei todas as perguntas, né, para não dar spoiler do livro. Espero que esse encontro tenha dado mais vontade em vocês de lerem esse livro, porque nada substitui você pegar o livro, você mesmo, você ler o livro, né? Mas algumas frases que eu achei importante aqui dessas perguntas que fizeram a ele. Falaram para ele assim: o senhor criou o termo ecobiologia, que está se difundindo em nível internacional. Eu lembro dessa época, inclusive. O que representa esse conceito e qual é a sua profundidade? Gente, a ecobiologia, ela vai juntar 3 elementos, tá? Ciência, arte e homem. Em que contexto? Ciência, arte e homem na alma da Terra, tá? Terra entendida como o quê? Como um projeto universal, tá? Como um projeto universal. Então, compreender qual biologia, né? Qual ambiente, qual biologia vai facilitar, vai colaborar com a nossa natureza. Olha que interessante. Qual ambiente, terra, qual ambiente vai colaborar com a nossa natureza de ser humano. Ambiente que vai me fazer regenerar, que vai me fazer me ajudar a encontrar comigo mesma, né? Me ajudar, né? Criar condições para que isso seja favorecido. Então, assim, um ambiente, pessoal, que tenha que seja próximo às necessidades da nossa alma, tá? E ele fala novamente aqui que a Terra pode ensinar coisas maravilhosas às pessoas mais inteligentes. Então, é aquela história, né? Por mais que a gente queira contar para todo mundo uma coisa legal, pessoal, nem tudo está ao alcance de todos, e não é porque é complicado. Porque para nós vermos a simplicidade da vida, né, de forma objetiva, de forma direta, nós temos que tirar ali o véu, né? Os véus de Maia, tantos véus que a gente tem ali na nossa frente. E a gente tem que fazer metanoia, nos tornarmos quem nós somos, ter critério, ter a vivência da própria identidade. Então, a partir dessa identidade que eu sou, do meu em si, que eu reconheci, que eu vi, que eu presenciei, né? Ele em mim, eu consigo reconhecer isso tanto no outro quanto na própria natureza, na própria terra. Então, a terra, ela pode ensinar coisas maravilhosas aos mais inteligentes, né? Isso não é, pessoal, ser, vamos dizer, racista, né? Com as pessoas, quer dizer que não está ao alcance de todos. Inteligência, pessoal, você saber ler dentro das coisas, né? Saber ler dentro. E realmente, para você ter essa transparência nos seus estudos, essa transparência de leitura, no seu contato com a natureza, você tem que ter uma transparência em si, com você mesmo, né? E que nem sempre nós todos temos e nem em todos os momentos. A Terra é um enorme dom do ser e quem não sabe amá-la significa que não sabe amar a si mesmo. Outra pergunta que fizeram, pessoal, foi como nasceu o interesse do professor pela 4ª colônia, né, lá no Vale Vêneto, São João do Polesine. Essa é uma localidade no Rio Grande do Sul, onde está um dos centros que o professor deixou, chamado Recanto Maestro. Aconselho vocês a visitarem esse lugar, a conhecerem. Um lugar lindíssimo, mais do que lindíssimo, é um lugar de grande evolução ali, mental, econômica, tá, pessoal, cultural, de personalidade. Grandes líderes escolheram esse lugar para colocar ali filiais da própria empresa ou vão ali para se regenerar. Esse é um exemplo que nós temos aqui no Brasil de lugares como esses lugares que nós falamos, né, descrevemos aí na aula de hoje, tá bem?
Então o professor fala que ele escolheu aquele lugar lá no Rio Grande do Sul porque ele percebeu uma enorme riqueza de campo etérico. Então ali tinha uma energia espontânea que ela vinha de todo o território, sobretudo das colinas que tem lá. Ali naquela região do Recanto, então tem uma natureza completa e bem distribuída, onde ele percebeu a presença de uma saúde nativa. Então é um lugar favorável, né, pessoal, para se realizar uma ecobiologia, um ecoturismo mais qualificado. Então, lugares como Recanto Maestro, aqui no Brasil a gente fala Recanto Maestro, mas tem outros centros ali no mundo, né, que ele deixou como exemplo, é possível fazer uma cultura mais humana, né, mais íntima com a inteligência da natureza. Um espaço onde se pode aprender o espírito autêntico que a vida tem. Olha só, um espaço onde se pode aprender o espírito autêntico que a vida tem. Eu gosto muito dessa frase aqui, gente. É um lugar para fazer uma evolução intelectual, né? Intelectual. Lembra que intelectual, você vai entrar, né, no verdadeiro das coisas, no real das coisas, entrar mesmo na inteligência da vida. Também uma evolução estética, de pensamento, tá bom? Em todos os campos ali, né? Seja o campo que você trabalhar. E tem essa frase muito importante, né? Da ordem da natureza à ordem interior. Então, a partir da ordem da natureza, a ordem que você constata, que você percebe, que você identifica, que você está imerso nessa ordem, né? A partir da ordem da natureza, aquilo ali vai favorecer o que em você? Uma ordem interior. Então, olha que interessante, pessoal. Nós sempre estamos aí, né, buscando o nosso crescimento, a nossa realização baseada no nosso original, né, de acordo com a natureza. E existem ambientes que podem nos ajudar nesse processo, tá? Então, da ordem da natureza à ordem interior. Vamos seguir aqui. Depois, a qualidade de vida passa por uma boa alimentação. Qual é a sua concepção de produto natural, produto ecológico, papapá? Ele fala o seguinte, que quando ele está falando de terra, gente, ele não está falando ali da terra no sentido de índio, de camponês, de colono, tá? Não é você ter aquela relação com a terra de fadiga, de sofrimento, de dor, de ai meu Deus do céu, né? Tá? De trabalho duro ali, trabalho duro sem prazer nenhum, tá? Não é isso. Ele está falando de uma natureza onde o ser humano ele é o operador, tá? Então é uma pessoa que ela entende a linguagem da natureza, entende o projeto da vida, sabe trabalhar junto com esse projeto, entenderam, né? Muito legal. Então entender a inteligência do lugar, a lógica da vida e você trabalhar junto com esse projeto, não é ser uma vítima, né, do campo e tal, do trabalho duro, então nada disso, tá bom? Não tá ali como servo, né? Você é operador junto. Ele fala uma frase bonita, né, poética, é um modo de dançar junto com a exigência da natureza e a exigência do humano. Então, a exigência da natureza de um lado, a exigência do humano dançando juntos, né? Isso exige, pessoal, 3 coisas, né? Tudo isso que a gente trabalhou hoje. Inteligência, tanto que fala que realmente para os inteligentes, né? Isso não quer dizer, pessoal, inteligente de livro, tá? De livro não. Formação, a formação ela vai te dar os elementos, os instrumentos para você entrar, pessoal, com mais compreensão naquilo que você está sentindo, porque você pode sentir várias coisas, ter percepção, mas não conseguir descrever, falar, reconhecer, tá bom? Então, inteligência, formação e homem verdadeiro, né? São aí 3 elementos importantes para a gente entender essa superioridade da natureza, né? Na sua linguagem, na sua ordem. Então, compreender a linguagem, a ordem da natureza. Então, 3 elementos, repetindo, inteligência, formação e homem verdadeiro. E mais um pouquinho, qual é a sua opinião sobre o processo de cultivo de plantas e tal transgênicos, né, gente? Alimentos modificados. Ele fala o seguinte, que os produtos transgênicos, com eles, pessoal, a gente não vai ter alimentos melhores. O que a gente vai ter? Nós vamos ter mais alimentos em quantidade, nós vamos ter emprego, nós vamos ter mais dinheiro, né? Então ele fala que, na verdade, essa questão aí da indústria dos transgênicos, ela é uma necessidade social, industrial, né? E então por isso se aceita, porque ela gera, né, em quantidade maior e também ela traz aí algum tipo de benefício social, tá? Para a região, para o país e tal. Mas que na Europa, por exemplo, as pessoas que têm mais dinheiro, eu acho que no Brasil também, elas preferem, sabe o quê? Não é comprar transgênico, não. É cultivar ali uma hortinha. Já conheceu alguém rico, né? Que tem ali a sua hortinha, que prefere, sei lá, se mora perto da praia, ir lá conversar com o pescador, pegar ele mesmo o peixe ali 6 horas da manhã, 5 horas, não é? Eu já vi, isso acontece, tá? Então, na Europa, quem tem dinheiro prefere cultivar ou procurar pequenos agricultores que garantem
uma produção original segundo o projeto da natureza viva das coisas. E olha que legal, gente, pra gente se lembrar, né? É impossível reproduzir em laboratório o tempero e o gosto que a natureza sabe dar. Então tem um tempero e tem um gosto que é a natureza que sabe dar, isso não vai ser reproduzível, não é possível, passível de reprodução em laboratório, né? E outra coisa, o fruto transgênico, ele já chega pra gente estressado, né? Ainda que quimicamente ele pareça perfeito, você vê aquelas laranjas, né, daquele tamanho. Eu lembro dos Estados Unidos, quando eu fui a primeira vez, e tinha, né, uma laranja, gente, gigantesca, né? E eu, caramba, que laranja linda. Você vai comer, ela tem gosto de papel, né? Não tem gosto de absolutamente nada, né? Então tem essa questão ali dos transgênicos. No final do livro já, o professor disse que nesse livro ele fala sobretudo aos jovens mais inteligentes. É muito comum nas obras do professor ele falar do que está falando aos jovens, né? Hoje eu entendo isso mais do que nunca. Quando eu conheci a obra do professor, eu era bem jovem também. E a leitura que eu tive dela foi imediata, né? O reconhecimento. Eu reconheci, mesmo sem ainda estar... Acho que eu era recém-formada, né? Ainda, muito nova. Mas eu reconheci imediatamente que eu estava diante de algo verdadeiro, de algo realmente que fazia um sentido total, né? Então, pessoal, é uma semente que ele lança, como foram as outras obras dele também. Ele aconselha aqui para os jovens que o jovem deve ter um projeto de ação na vida, deve ter preparação, deve ter coragem para ele começar hoje, plantar hoje para colher amanhã. Super verdade. Hoje, né, que eu já atravessei uns certos anos da minha vida, eu vejo como isso é verdade. Graças a Deus eu escutei isso quando eu escutei lá atrás, né? Quando eu li isso lá atrás, quando eu aprendi. Por exemplo, aprender idiomas, adquirir experiências de trabalho na área que você quer, fazer experiências de viagem que são importantes para ampliar a sua consciência, seu conhecimento de você e do mundo. Tudo aquilo ali antes dos 30 anos, até os 28, 27 anos e tal, você plantar, né? Saber que muitos dos empregos, né, dos trabalhos que a gente tem nessa faixa de idade, quando a gente é novo, não é ainda o emprego da nossa vida, o trabalho da nossa vida, né? Ali é uma escola de aprendizado, então a importância de você saber que você está ali num período de maturação, de aprendizado, e sobretudo se você puder aprender com os grandes, né? Você ficar ali perto dos grandes, aprendendo com os grandes, para quando chegar ali na sua hora também, você ser um grande e poder também ser de ajuda para tantas outras pessoas e tantos outros jovens. Fala que os jovens devem ter mentalidade internacional, uma ambição individual e uma capacidade de sacrifício, né? Mas não é aquele sacrifício vitimista, pessoal, é um sacrifício de quem está amadurecendo, de quem está aprendendo, se desenvolvendo para, no futuro, realizar a si mesmo, né? E ele fala que, segundo a ecobiologia, a vida tem necessidade de homens construtores. Essa aqui é uma mensagem muito importante para os jovens. Os jovens, eles desperdiçam muito da vida deles, do melhor deles, em revolução, né, em contestação, em vitimismo. Isso está cada vez mais frequente, né, na nossa sociedade. Eles estão sendo educados a serem vítimas, infelizmente, pelo nosso sistema educacional. O jovem, ele não é... inclusive pela nossa legislação educacional, ela prepara o jovem vítima, o jovem crítico do mundo, o jovem que não sabe fazer nada, só criticar. Basicamente é isso. Posso dizer, sou professora, conheço bem o meio, tá? Infelizmente a educação do que nós temos hoje, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, ela não prepara os nossos jovens para eles serem construtores, sabe? Para eles serem solucionadores de problema. E o mundo precisa de pessoas que resolvem, né, que solucionam problemas para ajudar a humanidade, para ajudar a sociedade, com o melhor deles, desenvolver o melhor da inteligência desses jovens para eles realizarem a si mesmos, né, e aportarem benefício ali para a sociedade e para o mundo que eles estão, né? Então precisamos de jovens que saibam resolver os problemas, né? E não que fiquem fazendo protesto, guerra e revolução. Extraordinário aqui esse conselho, que somente os jovens mais inteligentes seguirão, certamente, né? Então, pessoal, ele aconselha as melhores moças e rapazes, né, a pensar num futuro líder, né, fazer uma refinada e especial ecobiologia nesta terra que tem tudo. Ele estava falando ali da Rússia, mas também é do Brasil, né? Também é do Brasil, que é um lugar que tem tudo e que espera o homem superior, né? Acho muito interessante. Esse realmente eu posso falar aqui pelo nosso país, temos tudo mesmo. Pessoal, e para já finalizar, né?
ele vai dizer que para a gente compreender esse projeto elementar, que é o projeto Terra, né? Nós falamos aqui hoje do projeto Terra, para nós compreendermos o projeto elementar de qualquer coisa, a gente tem que entender o princípio que vai distinguir aquela coisa das outras, né? O que distingue a Terra das outras coisas, quais são as qualidades desta Terra. Então, o caminho para isso é encontrar o princípio exato de si mesmo, né? Então, quando nós encontramos o princípio exato de nós mesmos, nós estamos em condições também de compreender o em si da grande vida, né? E compreender, para isso, né, fala-se do homem maduro. O homem maduro é o homem que se tornou quem ele é. O professor termina, a última pergunta que fazem para ele, eu não trouxe todas as perguntas, viu, pessoal? Só as que eu achei mais interessantes aqui para as ideias que eu selecionei nesse livro. Falam sobre o amor, né? No final fala sobre o amor, a medida do amor, né? Como amar. E ele fala que a verdadeira medida para amar os outros é sempre o critério que se usa no saber amar a si mesmo. Interessante, né? Então, qual é para você amar uma pessoa? Qual é o critério que você usa para você amar determinada pessoa que você ama? Então, ele fala que a medida desse amor é o mesmo critério que você usa para amar você mesmo. E a segunda ideia, também interessante dessa última pergunta, é que ele fala que primeiro é preciso se realizar. É preciso estar bem, se realizar, tornar quem você é, né? Para que você, a partir dessa abundância de si, de ser, você poder dar aos outros. Diz que a gente não consegue dar o que não tem, né? Por uma questão de lógica, você consegue dar o que você não tem? A gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, primeiro, ser, para depois poder dar, né? Para depois você poder amar. Então, primeiro se amar, para depois amar também os outros, né? Não é exatamente uma sequência, né? Primeiro um, primeiro o outro, mas pode ser contemporâneo. O importante é que nós, é da superabundância, né? Da abundância de si mesmo que você consegue realmente dar e fazer alguma coisa aí pelo mundo, pelo ambiente, pelo outro, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do livro. Vou me despedir de vocês com uma tela que eu gosto muito. Pera aí rapidinho. Aqui, ó. Acho muito lindo isso daqui. Esse aqui é um lugar, pessoal, se chama Lissori, é na Itália. Eu tive a felicidade aí de estar vários anos nesse lugar, gosto muito. É um dos lugares que representam a ecobiologia. Essa ideia iniciada pelo professor Meneghetti tantos anos atrás e levada adiante aí desses anos que vieram por outros grandes jovens, né? E hoje a gente tem aí essa semente lançada que frutificou. Aqui está Lissori. Lissori é esse burgo medieval que fica na Úmbria, na Itália. Ele é um dos lugares também, exemplos de ecobiologia aí, criados pelo professor Meneghetti. Então, lugares que trazem todas essas características que nós conversamos hoje, né? Então, esses lugares existem, tá? E muito interessante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, tá? E, sobretudo, espero que tenham se sentido estimulados aí a lerem esse livro aqui, O Projeto Terra, do professor Antônio Meneghetti. E eu farei outros encontros com vocês para a gente analisar e refletir juntos, estudarmos juntos as obras aí desse grande autor que é o professor Antônio Meneghetti. Pessoal, muito obrigada pela sua companhia, boa leitura e até a próxima.